Então, muito boa noite a todos. Eu queria... acho que está bom. Eu queria perguntar, então, se todos sabem qual é o tema da palestra. Qual é? Conversando com os espíritos. Então, eu vou perguntar, será que alguém que está aqui dentro conversa com os espíritos? Quem? Todos? Muito bem. Todos conversamos mesmo com os espíritos. E será que eles conversam conosco? Sem dúvida nenhuma. Então, de que forma é que nós conversamos com eles e eles conversam conosco? De que forma? Exatamente. Todos nós somos espíritos e conversamos uns com os outros, mas eu refiro-me à conversa dos encarnados com os desencarnados. Como será que a gente conversa com eles e eles conosco? Através do pensamento e não só. Então vamos ver. A doutrina espírita assenta em 5 colunas. Na crença em Deus, acima de tudo, na polaridade das vidas sucessivas, na imortalidade dos espíritos, na comunicabilidade dos espíritos. O que é que isto quer dizer? E na polaridade dos mundos habitados. Então, se nós acreditamos que os espíritos se comunicam conosco, de que forma eles fazem? Comunicam-se com os encarnados através, de uma forma ostensiva, através dos médiuns, pela psicofonia, pela psicografia e não só. Há outras formas, que são a pintura, a música e por aí fora. E depois há a forma oculta, que eles também se comunicam conosco e nós com eles. Como é que será essa forma oculta? Através do pensamento. Então, nós precisamos ter muita atenção a isto, ou não? Então vamos lá, começar a pensar. Se eu me comunico com os espíritos através do pensamento, o que é que acontece? Quais são os que me são simpáticos? Quais são aqueles que gostam de estar ao pé de mim? Como? Aqueles que gostam de fazer o que eu faço. É ou não é? Então, o que é que isto nos explica? Ou o que é que isto nos faz pensar? Que eu acompanho com aqueles que são iguais a mim. Se eu me queixo que estou mal acompanhada, que os espíritos que me perturbam, por que será? É porque eu sou santinha? Algumas pessoas acham que sim. São tão santinhas, que são umas vítimas dos espíritos. Está errado. Completamente errado. Os espíritos sintonizam, tal e qual como num aparelho. A gente sintoniza na emissora que quer, ou não? A gente procura e encontra. Então, nós precisamos ter esta consciência. Eu sintonizo ou estou com os espíritos que simpatizam comigo. Eles estão com as afinidades. É a lei das afinidades. Então, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu vou compreender isto? Todos nós estamos imersos aonde?
todos nós estamos imersos, mergulhados no fluido cósmico universal. Ou seja, entre mim e vocês não há espaços vazios, pois não. Tudo está preenchido pelo fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico é neutro. Ele só toma forma através de quê? Dos pensamentos, dos meus, dos vossos. Nós é que damos forma. Contribuímos para que esse fluido tenha uma função, seja o motor que funciona pela vontade do pensante, que somos nós. Então, o fluido só por si é neutro, mas nós damos-lhe formas através dos nossos pensamentos. Eles estão por aqui. A gente projeta como se fosse para um outdoor. E vai captá-los quem está afim. Daqui para lá e de lá para cá. O que é que nós precisamos fazer para podermos modificar as nossas companhias espirituais? Mudar de atitude. Ou não. Ficar sempre como estamos, mas vamos ao centro, queremos paz, queremos falar com o médium, queremos que o médium nos resolva as situações. E só isso. Tão poucos que responderam. Mas, realmente, a maioria das pessoas pensam que sim, que isso é suficiente. E que é a obrigação do centro. E mais, aqui, da irmã Leonor. Isto é sério, meus queridos. E nós precisamos tomar responsabilidade de nós próprios. Em geral, nós chegamos ao centro espírita sempre doentes, quer seja físico ou espiritualmente, abalados. Em geral, em último recurso, porque já fomos a todos os lados e como não conseguimos resolver o nosso problema, batemos à porta do centro. Um centro espírita é a casa de todos. É mesmo considerado o hospital, onde recorrem as pessoas que estão a necessitar, quer seja principalmente do tratamento espiritual, que muitas vezes dá depois, a consequência do desequilíbrio espiritual é a doença física. Então, há o atendimento fraterno. No atendimento fraterno há todas as orientações que aquele irmão ou aquela irmã deve seguir para a sua melhoria. Quais são esses passos? Em geral, são canalizados para receber o passe, que é a doação da energia mais pura, mais leve, a dispersão e a doação de uma energia mais salutar para que a pessoa se vá equilibrando. Mas sempre aconselhado é que façam o estudo, que venham às palestras. Porquê? Mas que chatice! Porquê que eu tenho que ir ao estudo? Porquê que eu tenho que ir às palestras? Porquê que será? Se não crio conhecimento, eu não sei sequer, muitas vezes, o que é que eu ando a fazer. Então, nós já não estamos nesse tempo, como era na Igreja Católica, que a missa era em latim, a gente nem sabia, nem percebia o que é que o Senhor Padre dizia, mas a gente baixava, levantava, benzia, voltava a levantar e a baixar. Andamos por andar.
Esse tempo acabou, nós precisamos de ir em busca do conhecimento e perguntar porquê. Para que eu saiba o que é que eu estou a fazer, o que é que eu estou a produzir e de que é que eu estou a ser vítima. Que às vezes, e sempre penso que sou vítima, e às vezes não sou. Eu tenho realmente que eu colho aquilo que eu semeio. Então, eu vou aqui contar-vos assim uma história. Imaginem assim um dia que a gente recebeu visitas e fizemos um almoço, comemos peixe, comemos camarão, e depois não nos apeteceu nada arrumar a cozinha. Ficou lá tudo, os restos todos ali de qualquer maneira. O que é que será que atraiu ali àquela cozinha? Moscas, varejeiras, verdade ou não? Então a dona da casa, furiosa, pega na toalha dos pratos e toca a sacudir as moscas para a rua. Vocês não fazem isso? Não? Deixam ficar lá as moscas? Sacodem as moscas para fora. Elas vão para fora, açoitadas pelo pano da louça. Mas o que é que acontece? Rapidamente outras voltam. Ou as mesmas vão dar uma volta e voltam outra vez. Por que que há essa volta? Porque o lixo ficou lá. O lixo está lá. Então nós apenas sacudimos as moscas, mas o lixo ficou lá. Aquelas vão dar uma volta e voltam, e outras vêm também. Assim somos nós. Isto para nós compreendermos que precisamos fazer a nossa limpeza, a nossa mudança, para podermos mudar também de companheiros ou ensinarmos os companheiros espirituais. Porque muitas vezes, se nós mudamos, até podemos influenciar aqueles que estavam conosco. Ou nós não nos influenciamos? Influenciamos, sim. Vejam bem como tudo é tão importante. Então, vir ao centro espírita, sim. Receber o passe, sim. Fazer o estudo, indispensável. Assistir às palestras, vir aos seminários, aos congressos, sempre onde nos é oferecido o conhecimento. Todo não é demais. E é assim, por eu assistir a uma palestra, eu não fico perfeita. Ou fico? Não. Eu vou adquirir o conhecimento, vou depois pensar naquilo tudo que a irmã Leonor disse lá. Algumas coisas concordo, outras coisas ainda não consigo concordar, mas a pouco e pouco eu vou absorvendo os ensinamentos que são passados no centro. Este é o segundo passo. Mas depois há o terceiro, que é o mais importante. Qual será? Pôr em prática. Então, eu aprendo, absorvo, penso, compreendo e depois coloco em prática. Isto é fácil de fazer? Não é. Não é nada fácil de fazer. É um trabalho que nós precisamos ter muita persistência, porque nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que possamos imaginar. Então, e quais são os que nos influenciam mais? Os mais, aqueles que estão por aí. Desocupados, exatamente, os mais desocupados, que são aqueles
que realmente não emitem as melhores vibrações para nós, os melhores pensamentos, as melhores intuições, são aqueles que nos perturbam. São. Então, se eu já aprendi isto tudo, qual deve ser a minha preocupação na estadia no centro espírita? O que é que deve ser prioritário? Aprender e mudar-me. Mas às vezes sabem o que é que acontece? As pessoas chegam aqui doentinhas, necessitadas, e a gente abre os braços, a carinha, e como aqui é a escola, é a oficina e é o hospital, porque é. Por exemplo, agora nós estamos aqui aonde? Na escola. Quando atuamos pela nossa pelo Ninho da Mariazinha, nós estamos a fazer o quê? Estamos na oficina, estamos na prática do amor. Não há coisa mais linda do que socorrermos nossos irmãos em dificuldades, quer sejam materiais ou espirituais. Então, é a oficina, quando aplicamos passe, quando fazemos todas essas coisas, estamos a doar o nosso amor. Estamos a treinar. Não que a gente seja grandes coisas. Não, a gente ainda só consegue dar muito pouquinho. Por isso devemos sintonizar com Jesus e pedir-lhe: ó querido, aumenta o pouco que eu tenho para dar. É o meu melhor, mas é muito pouco. Então eu devo ser um trabalhador da casa sempre sintonizado com o alto, com Jesus. Não porque eu sou o máximo. Eu até sou passista, não preciso receber passe. É isso? Não, está fora de questão. O trabalhador do centro é igualzinho a qualquer outra pessoa. Tem maior responsabilidade e deve procurar comportar-se melhor. Mas é um irmão no caminho, à busca da sua melhoria, de se encontrar com o seu melhor. Mas, muitas vezes, aqueles que chegam tão doentes, passado pouco tempo, já querem ser passistas, já querem ser isto e aquilo e aquilo outro dentro do centro. Será que a pessoa entra, chega e quer e pode logo ser? Não. Por que não? Eu não posso dar aquilo que ainda não tenho. Eu preciso de me preparar. E quando eu estiver em condições, os mentores espirituais, os mentores da casa, os mentores espirituais, os nossos amigos espirituais, eles vão indicar: convida aquele irmão. Às vezes até sai da boca sem a gente pensar. Quantas vezes isso já tem acontecido? Vou no centro, cruzo com a pessoa que já está pronta e sai. Quando é que você começa a trabalhar? Por exemplo, isto. Então, as coisas não são para fazer de qualquer maneira e feitio. Têm tempo e hora. E têm o tempo em que nós necessitamos de nos preparar, precisamos nos esforçar. Enquanto eu sou uma pessoa que recebo converso com esses espíritos ainda perdidos, desorientados, que se comprazem no mal, será que eu já estou em condições de atuar como trabalhador na área espiritual? Ainda não. Não quer dizer que amanhã ou outro dia eu não esteja já pronto, mas por enquanto ainda não. Se eu estou em depressão, em ansiedade, se eu entro em pânico, se eu passo por estas situações assim, será que eu já estou em condições? Não, está fora de questão.
Então, eu preciso ter calma, dar tempo ao tempo. Mas o que é que acontece? A vaidade, o orgulho, porque os outros já estão sentados na primeira fila e eu fico sempre na fila de trás. Será que quando eu vim ao centro, em busca de ajuda, de auxílio, alguém me prometeu a passadeira vermelha? Não. Porque também eu preciso compreender que mesmo que eu seja um palestrante, um passista, eu não sou mais que os outros irmãos. Em primeiro lugar, todo o trabalho que eu faço para eu próprio aprender e divido com os outros irmãos. Se o meu trabalho que eu preciso fazer para aprender puder ajudar outros irmãos, eu divido com os outros irmãos. Não porque eu sou mais, nem porque eu sou especial, nada disso. E nós, às vezes, contribuímos para a vaidade das outras pessoas. Com elogios, com coisas fora do sítio. Nós devemos usar de gratidão com as pessoas, mas deixar os elogios, que às vezes nem são sinceros. Muitas vezes nós, por causa daquele verniz social, nós dizemos coisas que não combinam com aquilo que a gente sente. O que é válido? É o que sai da boca para fora ou aquilo que a gente gera no nosso pensamento? O que é realmente valioso? É o pensamento. Então, imagina que eu sou um palestrante, que digo coisas amorosas, falo muito baixinho, mas aqui trabalha tudo ao contrário. Energeticamente, quem é que eu sou? O que eu falo ou o que eu penso? O que eu penso. Estou a conversar com quem? Mentalmente estou a conversar com os espíritos inferiores. E ainda estou a agravar mais a minha situação. Por quê? Porque estou a pensar uma coisa e estou a falar outra. E eles estão assim, é deste que eu gosto. Aqueles que são realmente os espíritos desnorteados ainda. É da bagunça que eles gostam, é como as moscas. E aí vêm. E produzem na pessoa desaires, completamente. Começam a acionar ali, percebem que a pessoa é vaidosa, percebem que a pessoa é mentirosa, percebem que a pessoa é tremendamente orgulhosa. A que é que eles dão força? Exatamente, aos defeitos. E mais, e como a pessoa já tem essas lacunas, eles vão manipulando a pessoa, a pontos desta pessoa, às vezes, pela tal vaidade, porque não se senta, por exemplo, na fila da frente, porque não é passista, não é capaz de entender, de analisar, não. Usar da tal humildade, da tal pureza de alma e dizer assim, eu ainda não sou capaz. Eu ainda não estou em condições de servir na seara do Mestre Jesus, ainda preciso mais um tempo. Como não conseguem fazer isso, porque a influência, a tal conversa com os espíritos negativos é muito fluente, levam a pessoa a fazer o quê? A abandonar o trabalho, o centro espírita, a sua oportunidade de aprender, de evoluir, de modificar. Quem é culpada? É a irmã Leonor? É o centro? É a irmã Leonor que não ajudou? Ou é o médium do outro centro que não ajudou? Ou é o centro que não é bom? Não. No centro, num centro espírita,
nós temos tudo que é bom à nossa disposição. Entramos aquela porta para dentro e não pagamos bilhete. Ou vocês pagaram bilhete? Às vezes tem que comprar a rifinha, não é? Lá anda a irmã a pedir a rifinha. A pessoa entra, vem porque quer, ou vocês foram-vos buscar a casa? Não. Todas as pessoas vêm de livre e espontânea vontade. Às vezes vêm trazidas por um ente querido, por alguém que as ama, porque percebem a dificuldade, querem que aquela pessoa evolua, querem que aquela pessoa encontre ajuda. Como às vezes a pessoa já frequenta e já encontrou essa ajuda, aconselha a outra, o que é normal e é bonito. Mas ninguém vai buscar ninguém a casa. Então, se a pessoa vem e aqui lhes é oferecido o estudo, o passe, aliás, o estudo e a possibilidade até de poder fazer perguntas, pôr as suas questões, as suas dúvidas e ser esclarecido. É-lhe oferecido o passe magnético, a água fluidificada, a fluidoterapia, a possibilidade de treinar o amor na parte social. O que é que falta aqui às criaturas para evoluírem, para se encontrarem? E ainda tem outra coisa, lidar com muita gente. O que é que acontece? É fácil ou é difícil? Difícil, mas é maravilhoso. Porque é um exercício. Eu vejo quem eu sou, se tendo que lidar com muita gente, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, outro pensa de outra, outro sente de outra. E se eu não consigo harmonizar-me com os vários pensamentos, vários sentimentos, vários gostos, e fico logo enxofrada, melindrada, saio, fico contrariada. Em que grau eu estou? Sou uma pessoa muito evoluída? Estou bem assistida pelos espíritos? Então, quem está a precisar de ajuda, de mudança, de alteração? A própria pessoa. Então, esse intercâmbio, esse convívio com vários espíritos, porque nós não podemos esquecer que somos espíritos. Essa conversa entre os espíritos, aqui reencarnados, é tudo isso que contribui para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento, para nos alicerçarmos verdadeiramente nos sentimentos mais bonitos, de aceitação, de amor, de compreensão, de cuidados uns pelos outros, de ajuda. Se não fosse isto, onde é que nós treinávamos? Como é que nós evoluiríamos? Não tínhamos como. Agora, nós precisamos de usar sempre o bom senso. E esse bom senso passa por lidar com uma pessoa que eu não tenho ainda capacidade para lidar. Então, eu não vou odiar aquela pessoa. Nem vou dar desprezo, como muitos dizem. Dou desprezo. Não, não se dá desprezo a ninguém, nem a nada. Quem sou eu para dar desprezo? Isso é muito grave. Mas eu vou criar algumas defesas em relação àquela pessoa que, de alguma forma, me agride e eu ainda não tenho sustentação para aquela pessoa. Isso é uma coisa bem feita. Mas trabalhar o amor por aquela pessoa, a compreensão. E se eu puder, de alguma forma, ajudar aquela pessoa a mudar, eu devo fazê-lo. Pessoa encarnada, o espírito encarnado. O mesmo devemos ou não fazer com os espíritos que já estão fora do corpo? Sim.
Se eles estão perto de nós e, de alguma forma, nos estão a obsidiar, é porque nós somos vítimas deles? Então é porquê? De certeza absoluta, se eles nos vêm a obsidiar, é porque nós já lhes fizemos algum mal, em algum tempo, em alguma época. Então, nós devemos ter caridade por esse espírito. Não é ir escorraçá-lo como eu já ouvi dizer que há algumas formas de atuar, não nas casas espíritas, mas outras pessoas que também são médiuns, porque médiuns não são só os espíritas, e que vão escorraçá-los para o mar, que os prendem, que fazem, que acontecem. Nós devemos sempre tentar pela lei do amor, porque da mesma forma que nós estamos aqui a aprender, eles também, se ainda se comprazem no mal, precisam aprender da mesma forma. Agora há uma coisa que eu acho tão bonita. Se eu venho à casa espírita e até venho com um processo de obsessão ou de encosto ou de sei lá o quê, mas eu venho de boa fé, eu venho pedir ajuda, eu tenho consciência, eu quero ajudar-me, e se alguém algum espírito estiver comigo, eu também quero ajudar. Aquele espírito entra comigo, assiste às palestras e recebe as vibrações da casa. Sabem o que é que acontece? Evoluem os dois. Muitas vezes o encarnado torna-se trabalhador da casa e o desencarnado também. O desencarnado também passa a ser um trabalhador da casa. Aliás, temos bastantes que têm como frequentadores parentes aqui. Foram ajudados porque foram atraídos pela ajuda dos entes queridos, pelas preces, pela frequência no centro, por todas essas coisas, foram aprendendo e hoje são trabalhadores da casa. Está-me a vir aqui à minha memória um deles, que muitas vezes o sinto e o percebo, que se suicidou. Hoje é trabalhador da casa, porque sua mãe, presente sempre, 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 o atraiu e o ajudou. Então isto é muito bonito, muito, muito bonito. E está em nossas mãos fazermos isso. Não podemos esquecer que os fluidos criam uma rede e os pensamentos viajam nessa rede. Eu capto-os de acordo com a minha sintonia. Se eu estou numa sintonia positiva, eu capto os pensamentos positivos. Se eu estou numa sintonia negativa, o que é que vem a mim? Os pensamentos negativos. É onde eu estou. É onde eu me movimento. Não posso ter dúvida nenhuma. Então, eu envio e recebo irradiações mentais, porque pertencemos a essa rede de fluidos. Conversamos muito, muito pelo pensamento. Constantemente, o nosso pensamento não para. Então, como é que eu vou fazer para ser uma pessoa mais bem acompanhada? Preciso vigiar e orar. Eu preciso disciplinar-me na oração, porque a oração, quando nós oramos, verdadeiramente sabemos orar, entramos em meditação, nos envolvemos e
oramos, é um momento maravilhoso, muito belo, e que nós somos imediatamente ajudados, porque acionamos as ajudas espirituais. Os bons espíritos atraem a nós e nos ajudam. Quando nós estamos mal, irritados, nervosos, preocupados, em vez de ralharmos ou com o marido, ou com a esposa, ou com quem nos aparece na frente, porque às vezes a gente descarrega no primeiro que aparece. É isso o correto? Não. O correto é silenciar, entrar em meditação e em prece, sintonizar, porque a prece é o momento em que estamos religados a uma fonte pura, que é Jesus ou o nosso Pai. O que é que nos vem dessa fonte pura? Energia boa, que vai substituir ou anular a energia negativa. Será que eu sempre me reconheço? Que eu sei quem eu sou? Sim ou não? Não. Porquê que eu não me reconheço? Porquê que eu não sei quem sou? Porque eu raramente paro para me observar, para me analisar. Eu perco tempo analisando os outros. Ai, aquela é uma vaidosa, a outra é uma invejosa, aquela ali é uma ciumenta, a outra, ai, que orgulhosa. Quer dizer, eu vejo isto nos outros, que não devia ser minha preocupação. A minha preocupação deveria ser ver-me a mim. Será que eu sou? Eu sei se sou. Vou ao meu registro, como é que eu atuo nesta situação, na outra e na outra. E eu vou perceber, aquela pessoa disse isto, eu fiquei irritada, porque ela acionou em mim a minha vaidade. A outra fez isto ou aquilo e eu acionei o meu orgulho, fiquei irritado. Então eu sou vaidosa, eu sou orgulhosa, eu sou essas coisas todas. Se outra pessoa clicou lá no botão e me fez despolutar esse sentimento, é porque eu sou. E, em geral, quando eu sou, eu reconheço bem nos outros. Porque se eu não sou ciumento, como é que eu reconheço o ciúme na outra pessoa? Se eu não sou invejoso, como é que eu sou tão perspicaz em conhecer? Eu tenho que conhecer o sentimento, muitas vezes porque ele está em mim, então eu reconheço bem no outro. Mas será que eu tenho o direito de apontar e exigir que o outro deixe de ser orgulhoso, ou que o outro não devia ser orgulhoso ou invejoso, ou isso, quando eu ainda sou? Não tenho esse direito. Em primeiro lugar, corrigir-me a mim. E depois, a melhor forma até de ajudarmos o outro é darmos o nosso exemplo. No silêncio, o nosso exemplo. Às vezes, palavras leva-as o vento. E é certo, porque exigimos dos outros aquilo que ainda nós não somos capazes de fazer. Não podemos. O trabalho do bem, quando eu me proponho a trabalhar no bem, mas sinceramente, não é com outro interesse nenhum, é trabalhar pelo bem do meu irmão, dos meus irmãos. Estou aqui sem estar preocupado se mando, se sou mandado, se oriento, se sou orientado. Isso não me interessa. Interessa-me é o trabalho que eu desenvolvo, seja ele qual for. Imaginem que um trabalhador no centro espírita só quer ser palestrante. Vocês acham que isso é uma coisa boa? Não. Aqui eu não gosto disso.
Porque nesta casa todos passarão por todos os trabalhos. Se eu quero só ser palestrante, porquê pegar numa vassoura e limpar? É algum problema? Para algumas pessoas é. Porquê? Pelo tal orgulho, a tal presunção. Então eu ainda estou aquém de aprender a humildade com os espíritos, porque os nossos irmãos ensinam-nos ou não a ser humildes. Que exemplos constantemente eles nos dão no centro? Eles falam connosco por telepatia, eles falam através dos médiuns, por psicofonia, por psicografia. Tantos exemplos que nós temos de mensagens que eles trazem, sempre conversando connosco, acionando em nós os melhores sentimentos, a paz, a serenidade, o perdão, entre as criaturas. E será que nós já fazemos isso? E não é só entre as pessoas. Nós devemos zelar por tudo que o Pai do Céu preparou para estar aqui na Terra. Os animais, as plantas, tudo é importante. Nós o que fazemos? Estragamos tudo que o Pai preparou para nós. Ainda hoje eu vi um vídeo de um rio que era autêntica poluição. Como é que é possível? Não se via água, via-se lixo. Como é que nós, criaturas que já somos evoluídos, inteligentes, como é que a gente faz essas coisas? Afinal, quem somos nós? Em que degrau estamos nós? A conversa com os espíritos é constante. Não há dúvida nenhuma que há outras dimensões, que há outros seres que comunicam conosco. Eu preciso apurar o meu aparelho. Preciso ou não? Vocês não querem contactar com... Então, eu preciso evoluir para poder contactar com outros irmãos em outras dimensões. Imaginem o que é. Eu às vezes vejo aqui entes queridos, muitas vezes na hora da prece e do passe, entes queridos que vêm, se aproximam de vocês e vocês não se dão conta. E eles estão acarinhando e vibrando amorosamente por vós, por nós. Mas seria uma felicidade que nós pudéssemos perceber sempre essas companhias, porque os nossos entes queridos vão embora, partem, e nós choramos, temos tantas saudades, mas quantas vezes eles estão tão perto e nós simplesmente não os sentimos, não os ouvimos. Quantas vezes vamos ao médico, eu quero ouvir, eu quero falar com o meu ente querido, meu pai, a minha mãe, isto e aquilo. Muitas vezes não falamos enquanto eles cá estão, mas depois de eles partirem, nós queremos falar com eles. E muitas vezes eles até estão perto a falar, minha filha, quantas saudades eu tenho de ti. E intuindo outras coisas boas, amorosas, a gente simplesmente não ouve, chora porque temos saudades. O nosso fado é partir ou ficar cá para sempre. Na hora que nós nascemos, o que é que trazemos de absolutamente certo? A volta. E será que a gente se prepara para essa volta, para esse retorno? Morram os outros. Eu, quanto mais tarde, melhor. É horrível, é horrível. E muitas vezes somos tão egoístas e estamos ainda tão fora do conhecimento e da sensibilidade espiritual
que os nossos entes queridos sofrendo, vegetando, mesmo assim, a gente está ali a dar energia para eles ficarem ali no sofrimento, estamos a aprisioná-los, em vez de os ajudarmos a viajar, para que eles sejam felizes, para que eles deixem de ter dores, para que mais rapidamente eles possam reviver, voltar a viver. A viver não, porque viver, a gente só sai do corpo, nunca deixa de viver, mas a ter outra oportunidade melhor do que aquela. Depois, o que é que os espíritos têm que fazer? Dizem-se ao ente querido, vai dar uma volta, que é para poder preparar o desencarne. A pessoa vai dar a volta, quando volta eles já foram. Não é verdade? Então já percebemos que sem alteração da nossa conduta, podemos realmente receber o passe, mas é afastada a entidade naquele momento. Vamos lá para fora, atuamos da mesma forma, vamos para o Facebook, pomos as fotografias, as poses, para fazer inveja aos outros. Nós somos terríveis. Terríveis. Então, o que é que acontece? Fazemos a limpeza aqui, chegamos lá fora, já nos estamos a poluir todos outra vez. É ou não é? É. Dentro de nós existe um leme, que é a nossa vontade. Então, que Jesus fortaleça sempre a nossa vontade e sempre os amigos espirituais para que eles possam dirigir nossas vidas através das boas inspirações, bons conselhos, porque cabe a cada um decidir por onde é que quer ir. Os espíritos não podem, os bons espíritos, os bondosos espíritos, eles não podem fazer o trajeto por nós. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós precisamos trilhar o caminho, porque só dessa forma é que evoluiremos. Eles contribuem, inspiram, conversam connosco. Quando eles nos estão a influenciar, eles estão a fazer o quê? Não estão a falar connosco? E será que a gente os ouve? Nem sempre. E muitas vezes nós não os ouvimos, por quê? Falamos demais. Nós falamos demais, fazemos muito barulho. Não damos condições para ouvir o que eles nos dizem. E quantos de nós oramos assim? Oramos, será que é uma oração? Eu agora, um dia destes, pus-me a pensar, será que nós oramos? Oh Pai, eu estou tão aflita, eu quero pagar aquela conta e não tenho dinheiro, eu quero isto, eu quero aquilo. Esta é a nossa prece, é a nossa oração. Remetemos ao Pai as nossas, chamamos preces, sempre a pedinchar. E nunca estamos contentes. Pedimos, pedimos, pedimos e muitas vezes nem sequer sabemos agradecer. Será que isso é uma prece? O que é que vocês acham? Não, não é uma prece. Isso é um pedincho. Prece, não. O que é prece? Louvar, agradecer. Saber louvar, em primeiro lugar. Imaginem o que é vocês chegarem à casa de um amigo vosso, batem à porta, o amigo vem abrir a porta e vocês dizem assim, ó João, dá-me um pão, dá-me um bacalhau, dá-me isto, eu preciso aquilo. É isso que vocês fazem? Então, em primeiro lugar é sintonizar com o Pai.
pensar nele, atraí-lo para o nosso coração, procurar entrar na vibração amorosa e depois saber louvar. Porque esse encontro, essa possibilidade de nós nos envolvermos espiritualmente com o nosso Pai, é um momento maravilhoso. Então nós precisamos saber louvar o Pai. Podemos depois conversar com Ele, fazer os nossos desabafos. Em vez de pedirmos, por que é que a gente não se aconselha com Ele? Porque às vezes, quantas vezes a gente até pede aquilo que nem é bom para nós. Por exemplo, um marido bonito, charmoso. Queremos aquele marido. E depois ele é a pedra no nosso sapato. Depois já pedimos ao Pai, leva-o daqui, ao pé de mim. É verdade, eu estou a brincar com coisas sérias, coisas muito sérias. Em vez de nós pedirmos esse homem tão bonito, por que é que a gente não pede assim? Oh Pai, eu gostava tanto de dividir a minha vida com outra pessoa. Orienta uma pessoa amorosa, que me preencha, me ensine e a quem eu possa preencher e ensinar. Porque eu também não posso pedir só que a outra pessoa seja. Eu também tenho que ser. E o Pai depois arranja lá assim um carequinha, baixinho, gordinho, mas com uma alma maravilhosa. Será que essa não é a melhor opção? O que é que vocês acham? Não acham nada, está tudo a acender luzinhas na cabeça. Vocês preferem. Lá estão as nossas preferências erradas. Por quê? Porque nós só vemos com os olhos da cara, do rosto, em vez de desenvolvermos os olhos do espírito. Se desenvolvermos os olhos do espírito, a gente vai ver naquele corpo baixinho, carequinho, gordinho, a gente vai ver a alma dele, que é deliciosa, linda, maravilhosa. E no outro, charmoso, a gente vai ver o enxame de abelhas que está lá dentro. Mas a gente não vê, porque não estamos preparados para isso. E muitas vezes não ouvimos. Não sabemos conversar com os espíritos. A gente fala, mas não ouve a resposta. Quantas vezes eles nos dão a resposta? Oh, filha, não o queiras. Mas a gente não ouve. Então nós precisamos saber fazer a seleção das coisas, sabermos nos defender. É lícito a gente saber defender. Se uma pessoa nos faz mal, nós somos obrigados a estar com essa pessoa. O que é que vocês acham? Não, de jeito nenhum. Não dá, não estamos em sintonia, não temos que deixar a outra pessoa maltratar. Não é como o outro, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Perdoar, sim, não quer dizer que a gente se sujeite aos maltratos. Que, em primeiro lugar, eu preciso saber respeitar-me. O meu corpo é sagrado, ou não? O corpo é sagrado. Então, eu não vou permitir que outra pessoa, eu não vou dizer que um homem, porque as mulheres hoje também batem. Os homens batem às mulheres, mas hoje as mulheres também batem. Não é bonito. Não é bonito isso. São extremos. Então, se eu sou castigada dessa forma violenta, eu devo saber mudar de caminho. Simplesmente mudar de caminho. Para quê? Para não criar ressentimentos maus direcionados a outra pessoa. Porque, em primeiro lugar, esses sentimentos passam por mim, magoam-me a mim, ferem-me a mim, e depois lá está, vou direcioná-los
para outra pessoa, prejudicando outra pessoa. Isso é aquilo que eu nunca devo querer fazer. Antes eu ser prejudicada do que eu prejudicar outro. Quando será que a gente pensa assim? Quando será? Ou já todos pensam? Eu acho que sim, está tudo tão caladinho. Como? Ainda tem os pirilampos vermelhos. Então, os espíritos influenciam-nos muito mais do que nós possamos imaginar, porque por telepatia eles enviam o pensamento deles e nós, como não estamos seguros, firmes nos nossos propósitos, ainda não sabemos dizer, não é isto que eu quero para mim. Sai. Não sou uma pessoa firme no meu propósito, educada naquele propósito, eu deixo-me ir. Ou seja, sou Maria, vai com as outras. Nesta situação, eu posso culpar a quem? Os espíritos? Não. Eu não posso dizer, eu fiz isto, fiz aquilo, a culpa não é minha, é dos espíritos. Não. A responsabilidade é minha, sim. Porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Se aquilo que me estão a sugerir que eu faça não é o que eu entendo que é bem, eu não tenho que ir por ali. Por que que eu vou? Eu vou porque eu ainda estou ali. Eu ainda gosto daquilo, então eu vou. Mas depois vou dizer que a culpa é dos espíritos, ou daquele amigo que me levou para aqui, ou para ali. Como muitas vezes a gente ouve dizer aos pais, que é muito maldito, o meu filho comporta-se assim, são as más companhias. São as más companhias? E ele é boa companhia para os outros? Porquê é que nós nos defendemos sempre culpabilizando os outros? Porquê é que eu não digo, não, aí eu não vou? Os meus amigos vão para a taberna ou para o bar, bebem 50 cervejas. Eu chego a casa, e eu bebo com eles. Chego a casa tocado, maltrata a mulher, os filhos e tudo. Coitadinha, a culpa é dos amigos. É dos amigos. Então, e onde é que estou eu? Onde é que está a minha vontade, a minha determinação, a minha postura como ser, a minha responsabilidade? Isso são tudo defesas criadas sem nenhum senso. E nós precisamos começar a pensar nestas coisas todas. Os espíritos não interferem connosco se a gente não lhes der asos, se a gente não lhes der oportunidade, se a gente não lhes abrirmos as portas. Se os espíritos nos perturbam, tal qual como outra pessoa qualquer, se outra pessoa me perturba, é porque eu, de alguma maneira, permito. Ela até pode vir num primeiro momento e perturbar-me, mas eu digo assim, ei, para, eu não vou continuar nisto, eu corto. Assim como eu devo cortar fofocas, conversas que não são edificantes, não entre nessas conversas, não faça parte disso, porque logo ali você está a sintonizar com os espíritos baixos. Quantas vezes, não sempre nestas conversas, estão ali os espíritos negativos a falar, diz isto, diz aquilo. A gente ouve uma conversa, passa pelo nosso pensamento e acrescentamos sempre um ponto, uma vírgula, um travessão, às vezes para bem, poucas vezes para bem, a maioria das vezes para mal. E lá remetemos, quer dizer, recebemos, pensamos e quando remetemos mais grave ainda do que recebemos. Contributo estamos nós a dar para a vibração
do planeta. Agora vamos pensar nisso também. Vocês, todos nós, vocês não, nós contribuímos para que o planeta esteja mal ou não? Contribuímos. Sempre que fazemos todas estas coisas que eu já disse aqui hoje na palestra. Sempre que fizermos coisas erradas, nós estamos a contribuir para que o planeta, a atmosfera fluídica do planeta fique densa. Então, é tão necessário que os amigos juntam-se para tanta coisa, para festas, para paródias, para beber, para isto, para aquilo. Por que é que não se hão de juntar para momentos de prece, para momentos de irradiação, para momentos de meditação? Não é uma boa ideia? Será que os que estamos aqui, que todos têm um grupo de amigos ou não? Todos têm um grupo de amigos, quanto mais não seja a família. Será que cada um não podia promover um momento desses de prece, de irradiação? Agora que é o tempo de férias, juntar as pessoas e promover esses momentos de irradiação positiva, de prece. Não é direcionada exclusivamente para uma pessoa, não, para o alto. E o Pai depois distribui. É como sendo rosas que a gente oferece. E o Pai depois distribui onde fizer falta. Gostaram da ideia ou não? Vamos fazer isso? Alguns nem mexem a cabeça. Vamos fazer isso. Vamos. Porque esses momentos de vibração, profundo amor, não é para estarmos no momento da vibração a pensar: onde é que estará o meu marido se ele não estiver ali? Será que foi passear? O que é que eu vou fazer logo para o jantar? E amanhã? Vou trabalhar ou não? Não é para isso. É para eu me concentrar naquilo que eu estou a fazer, na prece, na vibração amorosa, por meia hora, por 3/4 de hora, por 1/4 de hora que seja, mas por inteiro. Aqui estou para isto, Senhor, que eu possa oferecer o meu melhor. Mas nós, até nisto, nós somos deficientes ainda. Eu dou, mas sempre à espera de receber. Que tristeza! Que tristeza! Muitas vezes eu ouço assim: eu levava-lhe sempre um presente, nunca recebia nada em troca, deixei de dar. Ainda há os outros que oferecem o presente, mas o presente que lhe dá jeito a ele. Oferecem no núcleo familiar, oferecem, por exemplo, à esposa, mas para serviço dele. Ou vice-versa. Ou então o presente da mulher, da esposa, são as panelas, é a varinha mágica. Não é isso que se faz. Nós precisamos repensar, tornarmos-nos realmente amorosos. Às vezes achamos que temos gestos de amor e não temos nada. Somos pessoas interesseiras, frias, calculistas. Então, vamos pensar nisso tudo. E pensar que da melhor forma que nós atuarmos na nossa vida, melhor temos conosco as companhias espirituais. Aproximam-se de nós os semelhantes a nós. Então, se eu estou perturbado, se eu sinto lá em casa um mau ambiente, se eu sinto lá em casa presenças negativas, ninguém aqui já tem desculpa.
É porque lá em casa eu sintonizo de forma negativa. Preciso alterar. Quando eu alterar, imagina, se eu gosto de ouvir música clássica e o outro gosta de ouvir a música como é, metálica ou sei lá, essas músicas, ele não vai ficar ali, ou vai? Vai-se embora. Então, eu deixo de ter as companhias quando eu mudar a minha vibração. E aí sim, eu faço um trabalho completo. Eu venho ao centro espírita, eu aprendo, eu recebo paz para me aliviar, me fortalecer. E eu, se eu for assim uma pessoa muito esquecida, escrevo num papel grande, numa cartolina com letras grossas, à frente da minha cama. Eu preciso mudar isto, e penduro assim. Quando eu acordar, olho para lá e depois vou traçando as coisas que eu já vou melhorando. Mas, atenção, a gente às vezes melhora um dia, dois, e depois voltamos a recair. Precisamos persistir, sermos pessoas persistentes, até anularmos de todo aquela situação. Conversar com os espíritos é uma coisa boa, quando essa conversa é com espíritos que nos possam ensinar, aconselhar, orientar. E a gente quer sintonizar e conversar com esses ou com os outros que nos dão maus conselhos, que nos ensinam por maus caminhos, que nos induzem e nos influenciam a coisas terríveis. Com quem é que a gente quer estar? Então vamos procurar em que sintonia é que a gente os vai apanhar. Todos somos capazes de sintonizar com os bons espíritos? Todos. Absolutamente todos. Porque eu não tenho que ser amanhã aquilo que fui hoje. Se fui hoje uma pessoa negativa, amanhã não tenho que ser igual. Ou tenho? Estou fadado a isso? Não. Eu só sou amanhã igual ao que fui hoje se eu quiser. Exatamente. Agora, se eu me esforçar, eu amanhã vou ser melhor do que fui hoje. E depois, no outro dia, melhor do que fui no dia seguinte e por aí vai. É trabalhoso? É sim. Precisamos realmente vigiar e orar. Orar é conversar com os espíritos mesmo. Então vou terminar aqui, deixando um tempo para que possam, se quiserem, se precisarem, fazer algumas perguntas.